Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Raimundo, onde ele responde as nossas muitas perguntas. Se você, por acaso, ainda não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E por favor, se gostarem, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! É interessante que você falou que quando você se afogou, você não reagiu, você não se debateu tentando sair, nem instintivamente. Você se recolheu e você diz que a garganta fechou. Ou seja, você não engoliu água. Não engoli água. Não engoli água. Mesmo tendo tossido ao sair, mas aí deve ter sido já na hora que sua mãe puxou você pelo cabelo, aí deve ter entrado um pouco de água. Eu não engoli água. Fechou, a garganta fechou, e aí, quando fechou, eu não consegui mais respirar, né? Fechou e o ar parou. E aí, rápido, eu perdi a consciência. Ou seja, você não se lembra de ter tido um sofrimento? Não sofri nada. E quando você olhou o seu próprio corpo, você sabia que era você ali. Você teve, de alguma forma, uma percepção de que você talvez estivesse morrendo? Não sei se era porque eu era muito pequeno, né, 7 anos de idade, né, eu não tive a percepção de que eu não sentia assim que eu estava morrendo, não. E o que estava acontecendo para você era algo natural, você não se assustou com essa nova realidade? Não me assustei. E assim, tudo era novidade para mim, né? Como, né, eu sou neto de pescador, né? Meu avô era pescador, a minha mãe foi criada na praia, né? Mas eu nunca tive essa experiência de estar em praia, né? Tudo era novidade para mim e eu estava numa euforia de estar naquele lugar, né? Eu não sei se isso contribuiu também para eu não ter reagido, né? Nessas 3 situações que você viveu, principalmente a primeira e a segunda, porque na terceira você falou que você sobrevoava a casa, mas você não falou de pessoas, e você ter visto pessoas. Você viu pessoas na terceira? Não. Então, na primeira e na segunda, você tinha acesso ao sentimento das pessoas? Por exemplo, sua irmã estava carregando você no colo, você tinha 6 meses. Você sentia o que a sua irmã sentia? Assim, eu percebia com detalhes, né? Isso me chamava assim o semblante, né? Né, estava carregado o clima, né? Eu não vou te dizer, eu não acho que era o sentimento interior da pessoa, de cada um, mas eu percebi muito nitidamente o clima carregadíssimo, sabe, ali, sabe? É muito comum, ou seja, já ouvi inúmeros relatos que falam do filme da vida. Digamos assim, que você teve uma espécie de filme da vida. Às vezes é numa tela, às vezes é no meio do ar, às vezes a pessoa está inserida no contexto, às vezes sente o cheiro do lugar, às vezes escuta, às vezes é mudo, às vezes acessa o sentimento. É interessante que essa sua experiência me fez pensar porque você falou que parecia ser uma despedida. A sensação que eu tinha antes será que isso é uma forma de, ok, antes de você ir embora, esse é o resumo, é como que para você ver o que foi a sua vida, mas você deu um tom diferente para isso, como se fosse, olha, antes de você ir embora, está aqui para você ter uma lembrança de como foi, não com sentido de avaliação, mas com sentido amoroso de ver mais uma vez antes de ir embora. Foi mais isso que você sentiu ser a razão de você estar vivenciando essas experiências, essas situações novamente. Tinha um tom de despedida. Isso, né? Isso, o que eu tô falando agora me lembrou um texto do Nietzsche, né? Que ele fala que você deve morrer como Ulisses se despedindo de Nausíaca, né? Você pode repetir? Eu não entendi. Não, o Nietzsche, né, o filósofo alemão, ele dizia que a gente tem que morrer
como Ulisses se despedindo de Nausíaca, né? Ele dizia, porque assim, você se despede sabendo que tem que se despedir, valeu a pena, mas sem saudade do que passou, né? Porque você tem que realmente continuar, e aí você não vai ter mais aquela pessoa, né? Aquele sentimento que as pessoas comentam das EQMs, né, das outras EQM, aquele sentimento, cara, de paz, cara, é isso. Eu era uma criança, né? Eu já tinha passado por uma situação difícil que eu quase morri com uns 4 anos de idade. Eu tive várias doenças, passei um bom tempo internado, né? Sofri muito, né? Mas assim, era um pouco tempo de vida, né? Assim, mas assim, a sensação no momento que eu passei dessa EQM, a sensação de não sofrimento é incrível, sabe? Assim, a sensação de um prazer, sabe? Assim, que eu sempre que eu escuto as pessoas que passaram por EQM, que falam dessa sensação de alívio, sabe, de desprendimento, sabe? Assim, eu me lembro disso, sabe? Eu era muito criança, mas quando eu me lembro, eu me lembro assim, sempre essa sensação de êxtase, sabe? Você falou em alívio. O alívio tinha a ver com não estar mais dentro daquele corpo? Sim, sabe, sim. Mesmo quando eu era criança ainda, que eu me lembrava da experiência, eu sempre me lembrava como uma experiência de não sofrimento, sabe? Inclusive, eu teve um amigo meu que faleceu quando era criança, faleceu afogado, né? Foi muito triste, porque era um garoto muito querido na rua. Eu me lembro muito bem quando chegou o caixão dele lá, né? Ele morreu afogado num rio. E ele sabia nadar. Eu não sei o que aconteceu, né? Era um garoto. E ele morreu, e eu me lembro que quando chegou o caixão dele, eu me lembrava da AQM, sabe? Eu devia ter, assim, Quando ele morreu, a AQM, eu tinha uns 7 anos, e quando ele morreu, eu já devia ter uns 8, 9, não foi muito tempo depois da AQM, eu me lembro, sabe? E eu me lembro muito bem quando chegou o caixão dele, todo mundo chorando, muita gente, a mãe desesperada. Eu não falei nada, né? Mas eu disse assim, cara, ele não sofreu, sabe? Eu pensava assim, sabe? Aquela sensação assim. Ele não sofreu e você tinha uma ideia de que ele estava indo para um outro lugar. Não é que simplesmente ele tinha desaparecido da existência. Isso. Só tem uma coisa, Carlos, nessa situação que ele estava no caixão, né? Não podia abrir o caixão, logo não abriu, por causa de encontrar o corpo dele depois de um tempo, né? E tinha um vidro. Quando eu olhei, ele estava irreconhecível. Aí eu fiquei... a sensação de ver o corpo dele deformado me deu uma sensação de estranhamento total, né? Assim, sabe? Eu fiquei... né? Então, até hoje eu tenho um problema de ver a forma, né? Disforme, né? Como se a gente tivesse uma sensação de que tem... Por exemplo, quando a gente está na EQM, como eu te falei, apesar de a gente não ver o nosso corpo, a gente tem a sensação da forma. Impressionante. Tá, mas você viu o seu corpo físico você estava vendo. Isso. Antes de você ter as 3 cenas de passado, você viu claramente o corpo embaixo do rio. Desculpe, sob o nível do mar. Do mar. Mas ele, do jeito... o corpo na forma dele, né? Sem nenhum tipo de deterioração, né? Sim, eu sei bem o que você quer dizer, porque eu venho do mar também, né? A experiência de ver o meu amigo completamente sem a forma que eu conhecia física me assustou. Assim, o que eu estou falando, assim, parece que a natureza te dá uma forma, né? E tu, por algum motivo, tu tenta conservar essa forma de qualquer jeito, sabe? É o que a gente aprendeu a definir como sendo normal, né? Porque aí até vale a pena fazer um comentário de muitas pessoas que encontram seres quando estão fora do corpo, e esses seres, eles se apresentam algumas vezes
da mesma forma como você está habituado a ver uma pessoa. Imagine que você veja uma pessoa que você não conhece, vai estar com o nariz, vai estar com boca, mas no lugar onde ela vive, ela não respira e não come. E a fala é por mental, de forma mental. Então, para que o nariz e para que a boca, por exemplo? Isso é uma divagação minha, estou pensando só. O que eu quero dizer é o seguinte: existe a possibilidade desses seres se apresentarem a nós de uma forma que não nos assuste. Exatamente por isso que você falou. Nesse aspecto, né, Carlos, já falando, né, da experiência, né, o que eu acho assim, nós temos filtros, né, né? A gente, quando vem para cá, a gente vai agregando informação, né, que vai constituindo a nossa personalidade, né? E aí, quando a gente tem essa experiência, a nossa experiência daqui filtra as informações. Eu já acho assim, não necessariamente essas pessoas, esses seres, né, esses fenômenos desse lugar, né, que para mim, eu vivo assim, a realidade tem extremos, né? Aonde acontece essas experiências é um extremo da realidade, né? Que é um extremo que faz parte da nossa realidade, né? Só que é um extremo, é um extremo da nossa realidade, né? E aí, para a gente ver as pessoas do jeito que a gente vê, com roupa, com nariz, é o filtro que a gente está levando daqui, que faz essa informação de lá, que não é necessariamente essa, tomar a única maneira da gente entender, da gente conversar com esse outro lugar, né, com esse outro extremo, entendeu? E da gente não ficar com medo, de não ficar assustado. E da gente interagir. Então, se a gente levar em conta que o objetivo desse ser é a interação, ele não vai querer ter nenhum tipo de ruído na relação, né? Então, ele se apresenta de uma forma que para você é normal. É isso que você quer dizer? Isso mesmo. Deixa eu fazer mais algumas perguntas sobre essas 3 cenas que você viu. Você não se sentiu acompanhado por ninguém, não tinha ninguém ao seu lado te dando apoio. Você se sentiu só? Eu me senti só, né? Mas também lembrando, né, outras experiências, outros relatos, né? É uma sensação de, não é o só, mas tu se sente, tu tem uma totalidade, sabe, assim, tu se sente como se tu fosse tudo aquilo ali também. Tem uma coisa disso, sabe, assim, é difícil explicar isso, né? Não tive, assim, não senti a presença de ninguém, de nenhum ser, né, não senti, mas... Você teve uma sensação de pertencimento? Isso. Me lembra muito isso, sabe? Né? Muito mesmo. Inclusive, eu me lembro que essa sensação de pertencimento, lógico, depois que eu saí da experiência da EQM, que eu fui ter a minha vida normal não foi tão normal, né? Assim, eu tinha uma sensação, assim, eu me lembro muito cedo, eu tinha, por exemplo, uma coisa que eu gostava de fazer quando criança era de deitar na terra com os braços assim em cruz e fechar os olhos, né? Inclusive a minha mãe me pegava pela orelha porque eu acabava me sujando, né? Mas eu me lembro que a mamãe várias vezes me puxava pela orelha: menino, tu tá se sujando, lavei a tua roupa, não sei o que. E eu gostava de fazer isso. E eu me lembro que eu abria os braços, né, e me deitava lá no chão da terra, né? E a sensação de que quando eu sentia a terra grudada na minha costa, assim, sabe, eu me senti terra também, assim. Então, eu me lembro que eu tinha essas coisas na minha infância. Inclusive, eu tenho um personagem, eu sou escritor, né? Eu tenho um personagem que eu criei, que na verdade eu não criei, né? Eu só descrevi ele, né? A partir dessa experiência, desse contato com a terra, com o mineral, né? Então, assim, depois já de adulto, que a gente vai lembrar da nossa infância, né? E a minha infância foi, apesar apesar da pobreza, foi uma infância muito feliz, sabe? E assim, eu me lembro dessas brincadeiras, dessas atitudes que não eram comuns das crianças, né?
E você acha que querer se sentir como a Terra era uma espécie de lembrança da EQM, onde você se sentia pertencer àquilo tudo que estava à sua volta? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Durante a EQM, você era criança. Você até falou, mas eu não entendia muito porque eu ainda era criança. Mas eu pergunto, você fora do corpo, você se sentia com uma cabeça de criança? Olha, uma boa pergunta, cara, uma boa pergunta. Às vezes, Carlos, eu me lembro né, você, assim, a gente, porque a gente vai acumulando, com a experiência que com o tempo, a nossa perspectiva de mundo, ela vai alterando, a gente vai, né? Então, agora te dizer isso, eu sei que hoje eu sou um adulto e a minha experiência de vida de adulto também modifica a minha experiência do passado, né? Isso eu sei, isso aí eu sei, então eu tenho que ter. Mas assim, isso que tu me pergunta, eu posso te afirmar que realmente a sensação, a lembrança que eu tenho da EQM me dava assim me dava assim uma sensação não de criança, assim, sabe, assim, né? Uma coisa que eu sempre vejo também nas outras experiências, que eu me lembro dessa experiência, parece que tu tem um saber, que, assim, sabe, assim, tu tem um saber, parece que tu tem um entendimento, as coisas, mas é um saber sem experiência, sabe, assim, é difícil comentar isso. Não, acho que nem é difícil, porque muita gente comenta que quando você está fora daqui, parece que você sabe mais do que quando está aqui. Isso. É porque tu tem acesso à informação que está num lugar que eu não sei te dizer que lugar é esse, né? Tu tem acesso a essa informação, sabe? Assim, e as coisas parecem mais claras para ti, sabe? Parece que, sabe, assim... Eu pergunto se faz sentido você pensar que, da mesma forma como havia essa sensação de pertencimento, é como se o conhecimento existente naquilo a que você pertence agora, ele passasse a ser seu também. Isso. Quer dizer, eu não só pertenço, tudo que existe onde eu pertenço é meu também. Justamente. O conhecimento é meu. Eu me lembro, eu tenho uma foto minha, que eu até tenho, no meu primeiro livro eu até coloquei, que é uma foto minha com 5 anos de idade, né? E assim, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho foto nenhuma com 6 meses de idade. Não tenho, né? Mas quando eu vi eu com 6 meses de idade, eu sabia que era eu. Né? Eu sabia, né? Então assim, como é que eu sei que sou eu, né? Como é que... Assim, Carlos, uma coisa que eu ia te dizer, né? Essa visão que tu tem de ti fora do corpo, né? É impressionante isso, né? Porque, né, é impressionante isso. Como é que né, tu sabe, por exemplo, o teu globo ocular, como é que ele funciona, a luz vem, né? Tu sabe, né? Mas numa hora dessa, não é isso, né? Você embaixo d'água, sem máscara, você vê a imagem turva, porque os olhos não estão tão habituados a enxergar embaixo d'água. Eu pergunto, você via o seu corpo embaixo d'água de forma turva ou de forma bem definida? Não, completamente, eu via a água turva mesmo, e o corpo turvo. Eu via a água, a imagem que eu tinha era a imagem como se eu estivesse vendo um outro corpo dentro da água. Ou seja, como se você fosse um segundo corpo físico olhando alguém ali afogado. Isso mesmo, isso mesmo. Tem uma coisa interessante, você disse que quando você teve interesse em alguma coisa, parece que você chegou perto dela e depois voltou. Foi isso mesmo. Isso dá a entender que lá as coisas funcionam a partir do seu sentimento. O seu desejo é o que move as coisas. Isso. Eu penso de que forma isso também não funciona aqui no nosso mundo. Pelo seguinte, muitas pessoas quando voltam de EQM comentam que passam a sentir o sentimento do outro. Só que lá, quando estavam lá, elas relatam que a conversa era por sentimento ou por pensamento, né? Aí eu me pergunto, será que quando a pessoa volta, ela volta com um resquício dessa capacidade? E aí eu aproveito e pergunto a você,
A partir daí, ou ao longo da sua vida, você sente ter uma espécie de talento, digamos assim, de você sentir o sentimento quando alguém chega triste ou com uma intenção diferente perto de você? Você tem essa percepção? Não, assim, uma coisa que eu tenho, o pessoal tem um termo técnico, eu não sei se te dizer, que é clareaudição, né? Tu escuta, né? Então isso eu não sei se foi por causa da EQM, mas a partir da EQM, só que eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? Acontece às vezes, inclusive acontece, se eu parar para, eu já, inclusive depois já de adolescente, eu comecei, às vezes eu tentava de alguma forma dominar isso, e eu não consegui, né? Inclusive essa clareaudição, uma vez falou para mim assim, cara, tu não vai, se tu dominar, tu perde tudo, assim, desse jeito. Como assim? Você escutou essa frase ser dita para você? Isso. Se você quiser dominar, você vai perder isso? Foi dito isso a você? Foi assim. E aí é o seguinte, depois que foi dito para mim isso, aí já foi eu refletindo no que foi dito, né? Isso, dá para perceber muito bem quando é o teu raciocínio a partir e quando é essa fala, né? Uma fala que inclusive é uma fala que não é eu digo assim, não é escutada, é sentida, né? Assim, é incrível, não tem. Mas assim, eu entendi que se eu quisesse dominar, na verdade o que eu ia estar fazendo era estar silenciando. Não, eu ia transformar aquela experiência numa experiência do fenômeno humano, né? E pronto, né? E eu ia estar me iludindo, achando. Aí eu ia achar que eu ia, sabe, né? Isso que foi que eu percebi a partir dessa frase que eu escutei, né? E essa voz te acompanha até hoje? Acompanha, mas assim, não é uma coisa, assim, uma vez e outra, em situações completamente assim, que eu não tenho controle nenhum, sabe? Às vezes eu estou, sabe, em lugares assim que eu nunca imagino, assim, que eu vou, né? Eu até brinco, né, comigo mesmo. Eu sofri um acidente, eu fui atropelado. E a voz não me ajudou em nada, sabe? Depois que eu fui atropelado, eu disse, poxa, cara, tu podia ter me ajudado, né? Aí o que aconteceu? Quando eu fui atropelado, eu disse, cara, eu vou ter que fazer... Teve que fazer uma operação que eu ia ter o médico me falou que eu ia fazer uma anestesia raquidiana, né? Eu digo, porra, legal. Eu vou para a EQM, eu vou aproveitar, vou ter mais uma experiência de EQM, fiquei todo feliz. Não tive nada. E foi pior, porque é o seguinte, na anestesia eu não consegui dormir. E eu fiquei acordado e foi um desespero, Carlos, um desespero total. E eu peguei um frio. A sala de cirurgia estava um frio, mais um frio que eu desesperado pedi para o pessoal que estava fazendo a cirurgia, que eu não estava aguentando de frio, eu me debatia. Aí eles pegaram uma manta térmica e me enrolaram, sabe? E eu não consegui dormir, não tive EQM. Aconteceu tudo, sabe? Tudo que eu... Do jeito que eu não tenho. Aí essas coisas que eu digo, não tem como planejar essas coisas, entendeu? Por que acontece, né? Assim, é uma coisa incrível, sabe? Além dessa voz que você escuta de vez em quando, você sente de alguma forma, como a gente chama, que a porta ficou entreaberta? Você sente esse mundo do lado de lá, digamos assim, ao longo da sua vida? Como se você não estivesse só aqui, como se houvesse uma interação com lá de vez em quando? Eu tenho, sim, sabe? Eu tenho essa sensação e assim, vou te falar outra coisa também, outra experiência que eu tive. Eu estava no ônibus, né? E eu tive um mal súbito, né? Esse foi o termo que o médico usou para mim. Eu ia morrer. O coração disparou, sabe? Eu estava dentro do ônibus e eu agarrei na mão da mulher que eu nem conhecia do lado dela, assim, a mulher se assustou e eu falei, olha, eu tô morrendo, né? Assim, mas sem uma sessão. E aí ela disse, então quer que eu... E aí eu disse, não, só quero agarrar sua mão mesmo, eu queria uma mão para agarrar. Mas eu estou comentando isso, que
apesar de eu ter essa experiência e achar que, ter certeza que as coisas não terminam aqui, que tem outra forma da vida continuar, né? Mas eu não quero, assim, no momento, o que aconteceu, essa experiência desse mal súbito, né? Eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha um monte de planos, e eu disse assim, eu não quero, sabe? Por favor, né? Não dá, não, né? A minha hora não é agora, né? Não quero saber né? Deixa, né? Mas assim, para dizer assim, que apesar dessa experiência, a gente tem o seu momento de vida aqui, resolver os seus planos aqui. É assim, eu estou te falando isso para dizer assim, não é porque tu tem essa experiência que tu acha que agora tu tem que correr para lá, né? Pode parecer isso. Já pensou se todo mundo tivesse a sensação aqui, nessa existência, que tem um lugar melhor para lá, e o que eu vou ficar sofrendo aqui, né? Mas assim, não é assim, né? Não é assim. É como se esse outro ambiente, ele também interagisse com esse ambiente daqui, e as coisas se harmonizassem de uma forma que o outro ambiente precisa desse ambiente também aqui, sabe? Essa porta entreaberta, né? Ela não me dá aquela sensação de que as coisas aqui estão terminadas, sabe? Né? Eu sempre tenho aquela sensação de que eu ainda tenho coisas para fazer, né? E que eu tenho que respeitar, inclusive me cuidando da minha saúde, cuidando da minha, sabe, né? Para manter, né? Eu sinto isso também, sabe? Apesar de ter essa experiência de que eu acho que as coisas não terminam por aqui. Quando você estava no fundo do mar, vendo seu corpo, você sentiu a transição para a primeira cena do passado ou foi num piscar de olhos? Uma boa pergunta, né? Eu tive a sensação que, como você falou, a sensação que estava tudo bem e tal, mas eu não tinha controle nenhum. Eu não escolhi as cenas, por exemplo. Isso que eu ia te dizer, né? Eu não passei, assim, não foi uma transição, de repente eu estava lá em outro lugar. Foi uma coisa assim, sabe? Parece um corte do filme, né? Um filme que tu corta a cena e tu tá na outra cena. Não tem aquela transição devagar. E da mesma forma de uma cena para outra? A outra. Foi assim, foi... E da mesma forma da terceira para o túnel? Sim. E uma pergunta, você, quando estava no que vamos chamar de túnel, que mais parecia uma escuridão com um redondinho de luz em algum lugar. Primeiro, onde que estava? Tipo, você sentia que estava para cima, que estava para frente, que estava para baixo? A sensação é de que essa luz estava onde? A sensação era que estava para cima, né? Mas eu acho, assim, hoje, né, eu sei que o para cima e para baixo, isso é uma coisa é um padrão daqui, né? Na verdade, não existe isso. Mas é um padrão daqui que tu leva para lá e tu filtra dessa forma, né? Eu filtrar. Para mim, e outra coisa, não era um buraco, era uma saída mesmo, sabe? Não era era uma saída. Era como se o lugar que eu estava era escuro e aquele círculo era uma saída. Então, isso me faz pensar o seguinte, será que se você olhasse para trás, você veria a entrada, que era o mundo daqui, como se fosse, sabe, você tem um canudo, numa ponta você tem para onde você está indo, mas se você olhasse para trás, você veria uma outra ponta de onde você veio? Na hora eu não olhei para baixo, né, para ver, mas quando falam na física, aqueles buraco de minhoca, né, me lembra isso, sabe, né, assim, como se fosse realmente um atalho, né, de um lugar para o outro, né. Enquanto você estava se aproximando, você disse que você estava indo em direção àquele final do túnel, digamos assim. A sua mãe, você teve alguma visão dela lá? Ou, de repente, por um corte seco, você já mudou para a realidade em que ela estava te puxando pelos cabelos? Primeiro, assim, eu vi, né, a mamãe, ela apareceu com a cara dela desesperada. No túnel? Assim, quando ela apareceu, o túnel sumiu, porque ela apareceu na imagem que tinha o orifício, apareceu a cara da mamãe assustadíssima, e quando apareceu a cara dela assustada, ela já pegou no meu cabelo e eu apagou tudo, aí eu vim para a realidade. A imagem dela apareceu lá naquela saída? Não, é assim, apareceu na minha frente, assim, né, e como apareceu muito grande, assim, a cara dela normal, sumiu, ela, sabe, como se ela, né,
Não deu mais para ver o túnel é como se eu voltei para a realidade, né? Essa realidade aqui, né? Agora, é interessante a gente notar que a voz que sua mãe escutou foi o que fez você ser salvo. Porque muito possivelmente ela não prestaria a mesma atenção em você se ela não tivesse sido alertada. Ela falou isso para mim. Que quando ela escutou a voz, né, cuidado com teu filho, né, ela ficou muito atenta. Tanto é que ela não tirava o olho de mim. Você tinha medo da morte? Como eu te falei, né, eu quando tinha 4 anos eu passei um tempo muito doente. A mamãe, inclusive, o médico chegou para a mamãe e falou assim: olha, você não acredita em Deus? Então se pegue com ele que a situação dele é muito grave, sabe? E a mamãe fala muito dessa cena, né? Ela diz até que antes ela dizia que eu sobrevivi, e depois ela começava a falar que eu ressuscitei, sabe? Ela dizia que eu ressuscitei, né? Mas assim, eu não tinha ideia, não tinha medo, porque eu também não pensei, eu não me lembro de pensar nisso, de me preocupar com isso, sabe? Na infância, assim, né? Antes da IQM, não me lembro. Eu sei que muita gente pode até estranhar eu ter feito essa pergunta a você tendo 7 anos, mas é que a primeira vez que eu pensei na morte eu tinha 5. Então, e eu me lembro muito bem disso. Então, para mim faz sentido. Durante a experiência que você teve, em algum momento você sentiu cheiro ou ouviu, as cenas eram mudas, ou você escutava as palavras sendo ditas? Não, eu escutava perfeitamente, sabe? Até hoje, até agora eu estou falando, eu estou me lembrando dos risos das crianças, né? Sabe, criança gritando e correndo na segunda cena, né? Eu me lembro muito bem disso, sabe? Só que cheiro, eu não me lembro de ter sentido cheiro, sabe? Eu não me lembro, né? Mas as expressões faciais, muito com detalhes. E as cores? As cores perfeitas, as mesmas cores, né? Tudo colorido, tudo com a cor. Tem gente que fala na EQM, né, que as cores ficaram mais bonitas, não. Na minha as cores foram as cores normais, sabe, do ambiente normal, sabe. Eu não me lembro de uma cor, né. Eu me lembro que não me lembro de uma as cores normais. E quanto ao tempo, você sentiu o tempo ser diferente lá do que aqui? A única diferença era do tempo, era do corte, quando saía de uma cena para outra, né, que era abrupto. Né? Mas no desenrolar da cena, as coisas aconteciam num tempo que eu entendi, o mesmo assim, o que eu sinto aqui, né? Só que se eu for pegar o tempo que eu passei nas 3 cenas, não dá o tempo que a minha mãe me salvou, sabe? Porque se eu passei um tempo assim, eu não sei te dizer. Não vou te dizer assim quantas horas, né? Ficou difícil de te dizer, mas a sensação que eu tive de estar nessas 3 cenas foi um tempo muito superior o tempo que a mamãe levou a mamãe de correr na água e me puxar da água, sabe? Eu perguntei isso para a mamãe, inclusive. Eu perguntei depois, né, que a gente conversou, que eu falei, eu perguntei para a mamãe, né, assim, mamãe, assim, e a senhora levou muito tempo para me encontrar? Né? E ela me disse que não. Ela correu, ela se jogou dentro da água, ela se jogou já com a mão aberta assim e começou a vasculhar. E ela não levou tanto tempo, né, para me pegar, né? Mas a sensação que eu tive de lá foi assim, coisa assim de 3 horas, assim, eu acho, sabe? Se eu for perguntar, ver cada cena, sabe, assim. Tem uma frase que você usou que me chamou a atenção. Você falou, quando a gente vem para cá. Eu quero saber se isso é fruto de um entendimento racional seu, de estudos, ou se, por algum motivo, você tem esse conhecimento de que a gente vem para cá, o que significa que antes a gente estava em algum outro lugar. Tu pode ser um cientista, né, ou tu pode ser um místico, né? Tu racionaliza, né, a experiência de qualquer jeito, não tem jeito, né? Não tem como, né? Tu tem, né? Então assim, o vem para cá é uma forma, né, de dizer, né? É uma forma de dizer, vem para cá, mas assim,
hoje, né, essa experiência de EQM mais as informações assim, da voz que te acompanha, que te conta alguma coisa que vai acontecer, que ainda não aconteceu, eu sinto que as coisas acontecem aqui, no mesmo ambiente, sabe? Tudo acontece a realidade, só que a gente não dá conta da realidade. Mas eu não entendi. Por favor, me explica de novo, porque você falou da voz, a voz está numa outra realidade? Ela acontece num extremo da realidade, né? É como assim, eu acho assim, hoje eu penso assim, é como se houvesse uma consciência universal, né? Uma consciência, existe assim, o universo, ele tem a experiência dele, ele acontece em extremos, né? Extremos, ele acontece. Ele está acontecendo aqui, ele está acontecendo nesse extremo, e ele tá acontecendo. E ele está criando experiência, né? Que não é a experiência humana, é uma experiência que transcende o humano, né? Mas é uma experiência que está acontecendo aqui mesmo, nesse mesmo lugar, né? E aí, quando a gente diz que a gente veio de lá, é uma forma de dizer, né? Mas para mim, tudo acontece aqui, né? Só que em lugares, em zonas extremas, assim, sabe? Tudo acontece aqui me faz pensar se você tem algum entendimento sobre o que seriam dimensões. Uma coisa que me deixa super fascinado é, por exemplo, agora, né? Tu tá aí sentado, eu tô aqui sentado, mas a gente sabe que a Terra está se movendo, o Sol está arrastando todo o sistema solar pela Via Láctea, num movimento estúpido, né? Ou seja, nós não estamos, a cada milésimo de segundo, nós estamos em lugares impossíveis de imaginar, né? E esse deslocamento que a gente não percebe, mas que está acontecendo, isso está interferindo na nossa vida, né? Mas é um interferimento da nossa vida que a gente não sabe, que a gente não percebe, mas está acontecendo, né? Para a realidade acontecer, né? Se a gente for imaginar esses movimentos, né? É um milagre. A gente está conversando aqui agora, né? É uma coisa incrível, né? Então, assim, a própria existência agora, essa existência palpável, né, que a gente está tendo agora, para ela acontecer, ela está viajando no universo, né? O universo está viajando de uma forma assim. Então a gente tá sem perceber, a gente está experimentando lugares que a gente não imagina, né? Porque tu imagina só esse movimento que todo o sistema solar está fazendo na Via Láctea, e tu sabe que tu é físico, né? Tu imagina, tu sabe que é uma velocidade que não dá para imaginar, né? Você falou de tudo está acontecendo aqui. Uma das formas que eu vejo as pessoas explicando as dimensões seria como se fossem diversas faixas de frequência, mas todas aqui. É como o cachorro, por exemplo, que escuta um áudio que eu não consigo escutar. Não quer dizer que ele esteja num outro lugar. É simplesmente ele consegue detectar uma sutileza sonora que eu não consigo, porque o meu aparelho auditivo não está preparado para isso. Mas que todas as dimensões estariam simultaneamente aqui, assim como um rádio, ele tem a capacidade de ouvir todas as frequências de emissoras, mas ele só vai escutar aquela que o dial estiver sintonizado. Faz sentido isso para você, em termos do que seriam dimensões? É isso mesmo. Eu acredito assim, sabe? Eu acredito. E assim, eu acredito que existem faixas, né, que, né, por exemplo, hoje nós conseguimos medir, né, faixas que a gente não percebe através da visão, né, da audição. A gente consegue medir. Só que para mim tem faixa que nem a gente não consegue medir de jeito nenhum, né? Porque os aparelhos que a gente constrói, né, que inclusive para mim tudo que a gente constrói, a gente chama que são coisas que não são naturais, mas para mim tudo que é construído pelo homem, o mesmo processo que a natureza utiliza para construir o homem, para construir o fenômeno, é a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Na verdade, quando o homem faz um avião, ele está empregando as mesmas forças que a natureza utiliza para criar uma montanha, para criar um pássaro, né?
Só que a natureza está utilizando da gente para criar essa outra forma que ia ser um avião, né? Mas assim, não tem nada, tudo é natural, né? Tudo é natural. Se acontece, é natural, né? E aí, olha, tem faixas que nem um instrumento nosso, né? Isso eu tenho, não vai conseguir medir, né? Mas elas existem, né? E não vai conseguir medir por quê? É porque acontece como eu falo assim, são lugares extremos, né? Extremos, né? Por exemplo, assim, eu vou pegar um exemplo que está em comum, que o pessoal, a questão da física quântica, né? Onde acontecem os fenômenos quânticos é um lugar que a física clássica não consegue, né? Ela não, né? A física clássica é utilizada para outro tipo de abordagem, né? Porque lá onde acontece, né? Num ambiente que acontece os fenômenos que a física quântica ela tá conseguindo estudando, são lugares que precisam inclusive de outros instrumentos, né? Mas eu ainda acho assim que existem lugares que são mais extremos, inclusive que a física quântica nem vai lá, sabe? Não vai conseguir lá, entendeu? Mas eles existem, né? Eles existem. Você falou de avião, e eu sei que você tem uma outra experiência que eu queria que você falasse sobre ela, na sua vida, que envolve um avistamento que você teve de um OVNI. Você poderia nos falar sobre ela? Perfeito, né? E interessante que esse avistamento aconteceu no mesmo ano que aconteceu a EQM, sabe? No mesmo ano, né? Eu fico puxando o meu raciocínio, assim, a nossa lembrança, para saber, eu fico tentando entender, querendo saber, né? Mas a voz não me contou até agora, o que aconteceu primeiro, sabe? O avistamento ou a EQM? Mas eu acho que primeiro primeiro, eu tenho quase certeza que o primeiro foi a EQM e depois foi o avistamento, né? Eu já fiz pesquisa, inclusive até a novela que estava passando na época, né? Agora não sei de cabeça, né? Porque foi assim, o meu pai, a gente muito pobre, né? A EQM, né? O avistamento aconteceu justamente na casa que aconteceu a terceira parte, né? Que era a casa onde eu morava, né? O quintal grande da árvore que eu gostava, né? Foi nessa casa, né? O quintal era enorme e era uma casa comum daquela época, não tinha saneamento, né? O banheiro que o pessoal usava ficava no fundo do quintal, né? Não ficava dentro da casa, né? E aí o papai comprou uma televisão, né? Com muito esforço, uma televisão usada. Até hoje eu me lembro, era uma Empare Bonanza. Ela era com caixa de madeira, quatro pernas, né? Sabe? E a válvula, né? Vivia queimando válvula, era impressionante. O papai tinha que comprar válvula toda semana, né? E o papai gostava de ver a casa cheia, a noite cheia de gente, né? Que os vizinhos, né? Iam assistir televisão, né? E aí, numa noite, eu deu vontade de fazer xixi, né? E eu tinha 7 anos, e eu tinha medo do escuro, né? Como toda criança, né? Era muito escuro, não tinha... E eu fazia xixi, assim, assim, saído da cozinha, né? Já no quintal, assim, próximo da cozinha. E aí eu saí, quando eu tô lá, que eu levantei a cabeça, o quintal do vizinho tinha açaizal, né? Que era comum, muito comum. Aqui em Belém a gente toma muito açaí, né? No Pará, né? Naquela época vendia açaí, mas o pessoal, os quintais tinham muitas açaizais que o pessoal cultivava. No quarto, né, tinha o nosso quintal, tinha o quintal que tinha várias casas, né, eram cortiços, e no outro quintal do outro vizinho, no terceiro quintal, que tinha esses açaizais, quando eu olhei para cima, eu vi aquela coisa como se estivesse descendo, assim, devagar, sabe, assim. Eu olhei, na hora eu me lembrei da lua, mas eu sabia que a lua não tinha aquela forma, né, eu olhei logo assim, é uma lua, e aí eu percebi que não era a lua, né, era outra coisa. Qual era a forma? Era a forma assim, como se fossem 2 pratos assim, unidos, sabe? 2 pratos assim, né? Eram assim, 2 pratos, né? A cor lembrava muito a cor prateada da lua, quando a lua está prateada, lembrava assim. Só que assim, eu me lembro
era meio esmaltado, assim, tinha um brilho, sabe? E assim, ele tinha uma luz dentro dele, mas assim, não era uma luz que projetava, não projetava, né? Mas ele tinha uma luz dentro, assim, ele tinha uma luz dentro dele, né? Uma luz branca, assim. Fazia algum som? Não fazia som. Eu não sei se por causa dele bateu um vento, assim, e os saizais se mexiam, né? Assim, pegando ele, não da curvatura, mas assim, era mais ou menos assim, uns 3 metros, era uma coisa grande, cara, grande. 13 metros? 3 metros. Mas mesmo assim, tu vê uma coisa de 3 metros lá em cima lá do neto, é uma coisa enorme. Tá, apesar de que você, para saber o tamanho, você precisava mais ou menos ter uma ideia de distância. Como é que você chegou a esse cálculo de distância? É assim, como eu te falei, né? Havia o meu quintal, né? Aí tinha o quintal do vizinho e tinha o outro quintal, né? Eu, quando criança, não pensei que era 3 metros. O que eu estou falando é o seguinte, pegando o tamanho de um açaizal, né, que são vários açaizais, o tamanho dele em cima do açaizal, sabe? A referência que eu tenho de 3 metros é por causa do açaizal. Entendi. Que quando ele chegou assim, próximo assim, do açaizal mesmo, assim, desse tamanho, aí eu saí correndo. Saí para dentro de casa, saí gritando, né, assim, olha, tem uma coisa no quintal. Eu nem sabia que era OVNI, né, criança, né? A gente nem me lembro disso. Eu me lembro dessa época, Carlos, teve muito avistamento aqui na região norte, no Maranhão. Assim, eu estou falando agora de pesquisas depois que eu fiz, né? Mas esse seu avistamento aconteceu, nós conversamos antes, você comentou que aconteceu na mesma época da chamada Operação Prato. Foi justamente, foi nessa mesma época. Foi na mesma época, né? Agora, por que eu sei que foi da mesma época, né? Na época, a Operação Prato, a gente não sabia de Operação Prato, né? Eu sei por causa depois eu comecei a pesquisar, né? Eu me lembro da questão da novela, que agora eu não estou lembrado, sabe? Eu não estou lembrado agora. Da novela que estava passando na época, né? Que coincide com o período que estava vendo essa operação, né? A operação, eu acho que aconteceu assim, por exemplo, num mês, e a operação foi assim uns 2 meses depois, sabe, assim, não coincidiu no mesmo mês, assim, mas foi próximo, sabe, foi próximo. O seu avistamento e esse avistamento que é chamado de Operação Prato. Isso, foi bem próximo. E assim, eu peguei, né, sabe, corri para dentro da casa, comecei a falar que tinha uma coisa lá fora, tinha uma coisa no céu, nem todo mundo saiu, mas várias pessoas, né, eu me lembro, a minha mãe, meu cunhado, né, nessa época, hoje ele não é mais meu cunhado, né, ele se separou da minha irmã, várias pessoas. Aí quando a gente foi pro quintal, que todo mundo olhou, né, o pessoal que estava lá, foi um susto. Todos viram? Todos viram. E aí, quando a gente olhou, aí parece até que a coisa, quando percebeu que tinha muita gente olhando, aí ela desapareceu. Ela não desapareceu assim num passe de mágica, sabe? A impressão que eu tenho hoje, me dá lembrança, é como se ela tivesse voado assim para cima. Mas numa velocidade assim estúpida, assim, sabe? Impossível de alguma coisa fabricada pelo homem na época, sabe, pudesse fazer aquele movimento, sabe? E aí o que aconteceu? Ninguém mais quis saber de assistir novela, ficou aquele medo. Aí eu me lembro muito bem que a gente organizou os vizinhos para pegar. Tinha umas garotas novas que moravam um pouco distantes. Assim, distante que eu digo na mesma rua, mas sim, umas 7 casas, sabe? E aí a gente foi assim, deixar ela, sabe? Os vizinhos fizeram grupos para levar as pessoas nas casas e voltava correndo, sabe? Todo mundo assustado, com medo, sabe? E eu me lembro que no outro dia havia um comentário no bairro, que não foi só a gente que viu, havia um comentário no bairro de outras pessoas que tinham visto, sabe, o objeto, né? Agora vamos àquela parte final que eu sempre faço. Porque todos vocês que passam por uma EQM tiveram acesso a informações que nós não temos. Tanto vocês quanto nós vivemos num mundo cada vez mais complexo. Eu queria saber o que você gostaria que nós soubéssemos a mais para sabermos lidar com sabedoria com essa complexidade do dia a dia, para vivermos melhor.
nós seres humanos, nós não somos a cereja do bolo, sabe? Nós somos mais um pedaço do bolo, né? O que gera a nossa realidade, né, é a diversidade, né? Cada experiência é ímpar, né, que a gente deve respeitar. A separação nossa é só aparente e física, essa separação, sabe? É uma separação meramente aparente, sabe? Né? A nossa consciência, né, ela funciona interligada. É uma pena, né, que com toda com tudo isso, os seres humanos ainda vivem combatendo a diversidade, sabe? Combatendo a diferença, entendeu? Né? E por isso criando muito sofrimento, né? Eu acho, inclusive, né, que essas experiências, de alguma forma, elas vêm para que a gente aqui continue o trabalho de não desistir da vida. E a gente tem que fazer a vida aqui ser melhor, sabe? Né? Enquanto estivermos aqui, né? Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?